Olá, guerreiros do home office, aqui quem fala é Daniela Sanches, sou psicopedagoga. E como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou dar continuação ao vídeo anterior que eu falei sobre os 4 temperamentos que existem. Se você não assistiu, talvez você não entenda muito sobre o que eu vou falar hoje. Então, se puder, assiste lá os 4 temperamentos, qual é o seu, o nome do vídeo. E eu vou deixar o link aqui também na descrição, tá? Desse vídeo aqui, se você quiser depois ir lá e assistir. Ou, quem sabe, dar uma pausa agora mesmo e voltar lá e assistir. E depois vem e assiste esse vídeo agora aqui também, que é uma continuação. Então, gente, eu falei sobre os 4 temperamentos e descobri que eu sou sanguínea, o meu esposo é colérico e provavelmente o meu filho também é sanguíneo. Ele parece muito assim com o temperamento sanguíneo. E isso me ajudou bastante no meu home office, porque a gente sabe, né, que quando a gente está em home office, normalmente entre casais já tem conflitos, já tem confusão, porque são duas cabeças, né, gente diferente, tiveram educação diferentes, muitas vezes o temperamento também é diferente, ainda mais se for o temperamento mais explosivo, né, o colérico, o sanguíneo ainda tem mais atrito ainda ali. E aí a gente sabe que, né, entre casais já acontece muitas discussões. Se até a gente aprender a lidar com o outro, a se ajustar, passa um bom tempo ainda aí. E a gente buscando conhecimento, saber mais sobre essa área, fica bem mais fácil a gente conseguir lidar com alguns conflitos e diminuir até algumas brigas e tudo mais. E foi isso que aconteceu comigo. E a gente sabe que, além de tudo isso, quando a gente está em home office, ainda fica mais complicado, ainda mais com filhos pequenos, que a gente já tem aquele estresse de ter que trabalhar perto, né, da nossa criança, que tem que estar o tempo todo cuidando dela também, e tem que parar também para fazer os afazeres, às vezes, da casa, por exemplo, preparar o almoço. E aí, nessa correria, junto ao estresse da casa, o estresse ali de lidar com o esposo, às vezes, dentro de casa também, que muitas vezes pode estar também em home office, e tudo fica mais complicado, se torna ali um verdadeiro campo minado, vamos dizer assim. Porque uma coisa que me ajudou muito quando eu descobri que eu sou sanguínea, por exemplo, eu descobri que realmente eu falo muito, isso eu já sabia, né? Mas o sanguíneo, ele tem esse ímpeto de falar muitas vezes sem pensar, sem raciocinar o que ele vai falar, ainda mais na hora da raiva, naqueles focos de tensão. E o que acontece? A gente acaba machucando, magoando, né, a pessoa que a gente ama, por falar às vezes sem pensar, por às vezes querer comparar a pessoa que a gente ama com o marido de outra pessoa. Ah, porque fulano faz, por que você não faz? São coisas assim que a gente não deve fazer dentro de um casamento, né? Ficar comparando o nosso esposo ao marido de outras amigas, a gente não pode fazer isso. E outras palavras mesmo, sabe, que a gente acaba falando sem pensar. E descobrindo, né, essa questão do sanguíneo ter esse ímpeto de falar e falar às vezes sem ter esse raciocínio se vai ou não machucar o outro, eu passei a tentar frear mais a minha língua. E é um exercício que a gente tem que fazer praticamente toda vez, se controlar, controlar também a hora da raiva, aquela explosão, tentar segurar. Lembrando, né, que antes da gente explodir, a gente dá alguns sinais, a gente tem que aprender a identificar os sinais que o nosso corpo dá. E uma das coisas é quando vai subindo assim o sangue, vai fervendo e a gente tem aquela vontade de chegar lá e esganar outra pessoa assim, e a gente não pode, a gente vai e o que a gente faz? Despeja muitas palavras, né, sem nexo às vezes, só mesmo para magoar e para ferir porque a gente está com raiva. Então, uma das coisas que eu aprendi, que eu tenho feito esse exercício, ainda não estou perfeita, tá, gente? Muitas vezes eu ainda caio em discussão, caio em briga, mas diminuiu muito. À medida que a gente vai exercitando, vai fazendo esse exercício aí diário. Com meu filho também, procuro ter mais paciência, porque como o sanguíneo, ele tem aquela explosão, mas depois de alguns minutos a gente consegue ficar mais tranquilo, porque parece que a raiva ela vai diminuindo. Se você consegue segurar aquele foco de tensão,
a raiva ela vai se dissipando para o sanguíneo, né? Ele é mais fácil em relação a isso. Então, se eu consigo segurar, se você que é sanguíneo consegue segurar, faça esse exercício para você ver. Daqui a alguns minutinhos aquela raiva vai embora e você consegue raciocinar com mais calma, mais tranquilidade. O colérico também, se conseguir segurar e não deixar aquela raiva tomar de conta, é bem mais fácil você ter um controle ali da situação. E o que acontecia muitas vezes durante essas discussões com meu esposo é que eu falava sem pensar, machucava ele, magoava, e ele, como colérico, ele também ficava com muita raiva, muito irado. Tentava muitas vezes se segurar para não ficar falando as coisas e jogando as coisas em cima de mim também. Ele procurava fazer esse exercício, mas ele ficava com muita raiva e remoía essa raiva por vários dias. 2, 3 dias, então ele não conseguia falar comigo direito. Mas não era só isso, ele não conseguia trabalhar direito, fazer as coisas que ele precisava, porque ele ficava remoendo aquela raiva, aquele sentimento e ficava ali trabalhando, voltando o tempo todo na mente dele. E ele já tinha falado comigo sobre isso e eu não entendia por que ele ficava assim, porque eu brigava aqui rapidinho, mas daqui a pouco esquecia tudo, né, como uma sanguínea, né, e daqui a pouco já estava de boa e ele não, ficava remoendo essa raiva. E aconteceu um dia ele chegar em mim e falar assim, olha amor, é o seguinte, eu preciso muito terminar um projeto aqui de TCC da minha pós e eu quero fazer um acordo com você. Vamos ficar pelo menos um mês sem brigar, até o final do mês para eu poder terminar esse meu curso aqui. Eu preciso muito, então não tem como a gente estar brigando e eu ficar aqui com raiva e não conseguir me concentrar no trabalho que eu preciso fazer. Vamos fazer esse desafio aí. E eu fiquei logo, sei lá, na hora eu não gostei muito não, mas eu falei, não, então tá, já que você precisa, eu te conheço, sei que você fica realmente muito chateado e não consegue fazer mais nada, não entendo muito direito por que você fica assim, né? Porque eu já sinto de outra forma, mas vamos fazer, vamos tentar. E foi assim bem interessante, porque foi um exercício muito difícil para mim. Tinha dias assim que eu ficava com uma raiva, uma vontade de falar, gente, mas era por besteira, tá? As briguinhas, sabe? Ai, por que ele colocou a lata de leite em cima da mesa, mas depois não guardou a lata de leite? Ele acha que ela, né? Na minha cabeça, ele acha que a lata de leite vai criar perna e vai sozinha pro armário? Então, assim, eram coisas bestas que eu brigava todos os dias, né? Eu procurava alguma besteirinha para brigar. Era alguma coisinha que ele falou e eu não gostava, já era motivo de briga. Mas no que eu brigava com ele sobre isso, aí ele procurava também falar as coisas, mas por que então você faz isso, isso, isso também? Né? De alguma forma a gente ficava naquela briga, naquele campo minado. Um toma lá da cá, você falou isso também, tem isso que você faz que eu não gosto. E aí me mostrava também que eu tinha também os meus defeitos, os meus erros, né? As minhas falhas. Então eu procurava pensar, quando acontecia alguma coisa assim, eu procurava pensar, meu Deus, isso daqui eu tô com muita raiva, mas vale a pena eu brigar por conta disso? Ele pediu pra gente não discutir. Não, eu vou me segurar. E aí eu me segurava, só realmente acho que teve uma vez, alguma coisa assim que eu fiquei muito chateada, não me lembro mais nem porquê, e cheguei realmente a ter algum tipo de discussão, mas foi mais de chamar e falar assim, olha, vamos aqui, vamos conversar, a gente, né, nós somos pessoas inteligentes, vamos tentar resolver aqui conversando, não vamos ficar brigando. Mas no mais foi muito interessante, porque eu aprendi a me controlar mais, me segurar. Então é um desafio que no primeiro mês foi bem complicado para mim aprender, que eu estava aprendendo, tanto eu quanto ele. Tanto que muitas vezes eu não falava, mas pela minha fisionomia, que eu já fechava a cara assim e não conseguia, né, disfarçar que eu tinha ficado com raiva, aí ele ia lá e voltava comigo e disse assim, eu vi que você ficou com raiva, me desculpe por eu ter feito tal coisa, e aí a gente ia conversando, isso daí foi bem legal. E o interessante é que depois de um mês, as coisas começaram a se tornar meio que automáticas, a gente já não precisava mais fazer tanto esforço para não brigar. A gente já não precisava fazer tanto esforço para perceber que mesmo o outro não retrucando, o outro não gostou. E a gente ia lá e conversa e fala, olha amor, desculpa, eu percebi que você não gostou, né?
me perdoe, ou senão às vezes ele não precisa falar mais nada, mas eu mesmo faço penso novamente o que eu falei, o que eu fiz, opa, peraí, não fui legal nessa atitude que eu tomei, vou lá e peço desculpa e assim a gente vai. E é um desafio que eu falo aí para vocês, tentem na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, com a pessoa que você mais briga, faz esse acordo, sabe? Pode ser o seu esposo, pode ser sua irmã, o seu filho, a pessoa que você mais briga, você faz esse acordo. E se a outra pessoa não quer fazer esse acordo com você, né? Você faz para você mesmo, faz sozinho, fala, eu vou me esforçar, eu vou ficar um mês sem brigar com essa criatura, eu vou conseguir. E faz, gente, esse esforço para você ver. A mente da gente vai buscando outras alternativas para a gente resolver os conflitos, sem ser só discussões, sem ser com brigas. E depois de um mês, você vai ver que isso vai ficar mais automático, você vai conseguindo se controlar mais. Percebendo quando você vai ficando com raiva, você consegue se controlar mais. É bem interessante. Isso ajudou muito no meu casamento. E eu procurei também, aprendi também a fazer isso com outras pessoas também ao meu redor, né? Seja com meu filho, seja com as pessoas do meu trabalho ou quem for, né? Eu aprendi a ter um pouco mais de controle sobre as palavras que eu falo, sobre as coisas que eu faço, para não machucar. O Dr. Augusto Cury, no seu livro Código da Inteligência, diz que nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros das nossas vidas. Falamos palavras e temos gestos diante das pessoas que amamos que jamais deveríamos expressar. É nesse momento que a gente acaba gerando muitas janelas killers. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que o Dr. Augusto Cury explica, né? Que são aquelas que fazem com que o ser humano ele fica lembrando, repensando momentos ruins, momentos tristes, e são janelas escuras, né, que a pessoa causam traumas mesmo em algumas pessoas, né. Então a gente tem que ser pessoas que geram janelas light, são aquelas janelas de luz que deixam que quando a pessoa lembra, ela lembra com alegria, com felicidade e não lembra com tristeza. Isso é muito difícil para quem é pai e mãe. Nós acabamos fazendo muitas janelas killers nos nossos filhos, quando a gente não consegue ter o autocontrole, a gente não consegue ensinar para a criança também se autocontrolar, só gritando, só falando palavras ruins. Eu tenho tentado muito, tenho me esforçado muito com meu filho, porque não é fácil. Quem tem filhos, né, e ainda mais filhos assim, sanguíneos ou coléricos, aqueles que não aceitam não, a gente sabe como é difícil. Como é difícil. Mas Deus, ele nos dá força e a gente vai procurando, vai se esforçando e a gente vai conseguindo. O Dr. Augusto Cury, ele também ensina que precisamos aprender a fazer a oração dos sábios nesses focos de tensão. E qual é essa oração dos sábios? É o silêncio. Então é o silêncio que a gente não só se cala, a gente faz assim, a gente grita por dentro. A gente grita por dentro, mas se cala por fora, para não magoar outra pessoa. Para um fleumático ou um melancólico é mais fácil, né, esse exercício, porque ele já tem isso natural, ele já faz isso, ele pensa muito antes de falar e soltar palavras que possam machucar. Já para um sanguíneo, um colérico, né, no calor da raiva, acaba soltando palavras que muitas vezes machucam. Então vamos fazer esse exercício do silêncio, vamos fazer porque vocês vão ver como que vai melhorar muito a relação, né, de vocês com as pessoas que vocês amam. Outra coisa que o Dr. Augusto Cury fala sempre, né, no seu curso de gestão da emoção, é que a nossa paz vale ouro. Então, não tem coisa melhor, gente, do que a paz dentro de casa. É muito ruim quando a gente mora numa casa onde só tem brigas, confusões, porque aí o esposo não quer voltar para casa, porque ele pensa, ai meu Deus, é melhor ficar aqui no trabalho do que ir para casa com aquela mulher que não para de falar, de me encher o saco, de reclamar. A mesma coisa a mulher fala, ai, tomara que o meu marido nem chegue de casa, que fique mesmo pro trabalho aí até tarde, porque eu não aguento esse homem que só vive reclamando de mim. Então é muito difícil. A nossa paz vale ouro. Então vamos lutar pela nossa paz dentro de casa.
E não é fácil, mas é possível. Quando a gente realmente quer, a gente vai lá e a gente consegue, a gente vai atrás. E uma das coisas que a gente pode estar fazendo também com uma pessoa que é colérica, como eu falei no vídeo anterior, eles não gostam de ser mandados. Não fique querendo mandar um colérico, que é a morte para ele. Ah, faz isso, fulano, faz aquilo. Até para uma criancinha que é colérica, ela não gosta, ela tem uma raiva, ela não gosta de receber muitas ordens, sabe? E aí que gera muitas confusões. E aí tem formas de você trabalhar com isso. Por exemplo, para o seu esposo, né? Um adulto, você quer que a pessoa ajude você a fazer alguma coisa, aí você, em vez de chegar assim, ah, fulano, lava a louça para mim, varre a casa para mim. Então, em vez de você fazer isso, você chega e dá opções para essa pessoa. Você pode falar assim, meu amor, você quer lavar a louça ou você quer varrer a casa? Aí ele sente que ele tem um pouquinho de poder. Ele fala, eu tenho o poder da escolha. Ela não tá mandando em mim, ela tá perguntando o que eu quero. E aí muitas vezes a pessoa vai e decide, não, eu quero lavar a louça. Não, eu prefiro varrer a casa. Entendeu? Uma coisinha diferente que a gente muda ali já ajuda bastante. E aquela pessoa que muitas vezes tinha, né, aquela coisa de não ajudar muito, passa a ajudar também, só de você dar esse poder da escolha para ele. Com as crianças, que elas, né, ou coléricas ou sanguíneas, aquelas que já não são muito obedientes, não querem aceitar muitas ordens, você pode trabalhar bastante o lúdico com essas crianças, né? Em vez de você falar assim, filho, vá tomar banho. Bora, já deu a hora, vá tomar banho. E aí já cria aquela confusão, ai, não quero, não vou, quero ficar brincando aqui. Aí é mais complicado, né? Então, ao invés de você falar isso, você pode inventar. Tipo assim, eu falo pro meu filho, filho, vamos dar banho nos carrinhos? Quais os carrinhos que você quer dar banho? Vamos escolher aqui uns carrinhos que você está brincando para a gente dar banho neles? Aí, às vezes, ele vai lá, eu quero esse, quero aquele. Ou se não, tá lá chorando, não quer tomar banho. Filho, vamos apostar uma corrida? Quem que chega primeiro aqui no banheiro? Vamos pulando igual um canguru? Às vezes ele mesmo diz assim, não, mamãe, não quero pular igual canguru, não. Vamos postar a corrida, vamos contar. E ele vai e conta. 1, 2, 3, já! E sai correndo na minha frente, chega primeiro. Então use bastante o lúdico, a criatividade com essas crianças. Dê a elas algumas opções de escolha também, limitadas. Dê a elas opções, por exemplo, entre as duas que você quer que ela faça, entendeu? Vai estimulando essa criança a ter também esse poder de escolha. Sempre que essas escolhas elas vão atingir o objetivo que você quer. Por exemplo, filho, você quer ir agora tomar banho, ou você quer, e a mamãe deixa você assistir mais um pouquinho de televisão depois que você tomar banho, ou você fica aí brincando mais 5 minutinhos e vai tomar banho depois, mas a mamãe não vai deixar você assistir televisão se você ir daqui 5 minutos. Você pode escolher o que você quer, entendeu? Então são coisas assim que você vai dando opções para ela e aí ela escolhe. E se por um acaso ela não escolher, fala, bom, filho, eu dei a opção para você, você não escolheu, então a mamãe vai escolher por você. Então vamos tomar banho agora, por exemplo, entendeu? Então você vai procurando, vai trabalhando. E quando também são casais, por exemplo, um é colérico e o outro é fleumático, ou um é sanguíneo e o outro é melancólico, a gente tem que aprender a tentar diminuir, já que são mais acelerados, né, o sanguíneo, o colérico, tentar diminuir um pouco mais o ritmo para conseguir chegar ali meio que no ritmo do fleumático ou do melancólico. Tentar estimular um pouquinho mais eles também, para eles terem um pouquinho mais de iniciativa, não brigando, falando coisas assim, ah, você é lento, não, gente, fazendo de outras maneiras, com inteligência, vamos lá, meu amor, eu sei que você consegue, vamos lá, me ajuda aqui, vamos fazer isso daqui, e assim vai, vamos trabalhando, vamos usando a inteligência, e aí a gente vai conseguir relacionamentos melhores, uma vida bem melhor e tranquila, né, um home office também mais tranquilo aí na nossa casa, porque com uma casa que tem briga, que tem estresse, você não consegue trabalhar direito, você não consegue raciocinar, você não tem cabeça para você ter uma boa produtividade. Então, se você conseguir trazer um pouco mais de paz para dentro da sua casa,
com certeza você vai ter um home office aí bem mais tranquilo e você vai levar isso para o resto da vida, entendeu? E os seus filhos também vão aprender e vão levar isso para o resto da vida. Eu quero também falar para vocês que se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, tem vídeos maravilhosos da doutora Daniela F. de Faria no canal dela, Conversa com Criança. Ela tem vídeos maravilhosos para saber trabalhar com cada temperamento diferente, sobre educação, sobre tanta coisa, gente. É maravilhoso o canal dela, tá? Tem também o da Carol Bittar, que é maravilhoso, Filhos Inteligentes, o canal dela também, tem no Instagram, as duas também tem. E aí vocês vão ver como é maravilhoso, a gente aprende muita coisa que a gente pode trazer para dentro da nossa casa e deixar a nossa casa um pouco mais tranquila aí também, tá bom? Com os nossos filhos, com o nosso esposo, com as pessoas com as quais a gente tem que conviver. Eu quero deixar aqui uma palavra para vocês hoje, está lá em 2 Samuel 7, versículo 28 e 29, e diz assim: Ó soberano Senhor, Tu és Deus, Tuas palavras são verdadeiras, e Tu fizeste essa boa promessa a Teu servo. Agora, por Tua vontade, abençoa a família de Teu servo, para que ela continue para sempre na Tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por Ti, bendita será para sempre a família do Teu servo. Amém. Então, que a sua família seja abençoada, que a minha família seja abençoada, que possamos buscar isso todos os dias. Deus nos prometeu, traz essa promessa. Então, vamos buscar, e quanto mais a gente busca a Deus em primeiro lugar na nossa vida, quanto mais a gente aprende. Porque se tem alguém que ensinou muito sobre o amor, foi Jesus. Porque Jesus e Deus, Ele é amor. Então, vamos amar uns aos outros, vamos ter tolerância, vamos ter mais paciência, vamos buscar isso. Isso daí são frutos do Espírito, a gente não consegue sozinhos, mas vamos buscar conhecimento para que a gente possa melhorar a nossa família, a gente possa melhorar a nossa convivência e até a convivência conosco mesmo, nos tolerar mais, ser menos carrascos, né, de nós mesmos, como o Dr. Augusto Cury fala também. Possamos ter o amor próprio também, para que a gente possa transbordar de amor e amar outra pessoa, sabendo sempre que primeiramente fomos amados por Deus, que Ele nos amou tanto, né, que deu seu primeiro filho, seu único filho para morrer por nós. E assim, a gente sabendo quanto que a gente é amado, a gente também pode amar outras pessoas, tá bom? E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aí no canal, compartilhe com as pessoas que você gosta, né, também, que possam ajudar de alguma maneira a melhorar aí o home office na casa de vocês, melhorar as relações familiares e tudo mais. E eu confesso que vai ter ainda muita coisa boa aí pela frente, tá? Vídeo todas terças e quintas. Fiquem com Deus, se inscrevam, deixem aí um like, um comentário e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!